Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra aqui, você bem rápido e bem objetivo. Jeremias capítulo número 5 diz assim: percorra as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade. Então perdoarei a cidade. Embora diga, juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Senhor, não é teus olhos que procuram a fidelidade? Tu oferiste, mas eles nada sentiram. Tu o deixaste esgotado, mas eles se recusaram à correção. Endurece o rosto mais que a rocha, e recusa arrepender-se. Irmãos, eu vou ir com calma para vocês poderem entender. Em Jeremias capítulo número 5, Jeremias ele foi levantado para advertir a nação de Jerusalém e também o povo de Judá. Só que percebe-se um detalhe: Jeremias ele é levantado para advertir o povo, porque o povo tinha abandonado o Senhor e estava se dedicando a outros deuses. Estavam na prostituição. Resumindo, Israel e Judá estavam corrompidos pelo pecado. Só que uma coisa que eu acho interessante é que Jeremias ele é levantado. Aí no capítulo número 5, olha o que Deus falou para ele: percorra as ruas de Jerusalém, olhe e observe, procurem em suas praças para ver se alguém haja com honestidade e busque a verdade. Então pouparei a cidade toda. Olha o que Deus falou: Jeremias, o povo está tão corrompido. Procura aí, Jeremias, na cidade e na praça. Se você achar um que pratica a honestidade e a verdade, eu pouparei a cidade toda. Então por que Deus falou isso? Porque Deus mandou ele olhar ao redor para ver que quão terrível estava Jerusalém. O povo está se corrompido. Aí Deus falou: Jeremias, procura e vê se você acha alguém que busca honestidade e procura a verdade. Não tem ninguém, Jeremias. Todos se corromperam, nem o justo sequer. A Bíblia diz que todos nós pecamos, estavam destituídos da glória de Deus, porque todos somos pecadores. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção, olha que negócio forte. Olha o que Deus falou, presta atenção. Procura, Jeremias, se você achar um, eu perdoarei a cidade toda. Você lembra quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Abraão começou a interceder: Senhor, se tiver 50 justos na cidade. Aí o que Deus falou? Pouparei a cidade toda. Aí Abraão falou: Senhor, se tiver 40. Aí Deus falou: pouparei a cidade toda por amor aos 40. Aí Abraão falou: Senhor, se tiver 30 justos na cidade de Sodoma e Gomorra. Aí Deus falou assim: se você achar 30 justos ali, perdoarei a cidade toda. Aí Abraão falou: Senhor, se tiver 10. Você vai ver que Deus falou: se tiver 10 ali, eu pouparei a cidade toda. Só que não tinha ninguém. Por isso que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Então escuta só, olha que negócio interessante. Percebe-se um detalhe. Percebe que Deus, ele vai falar para Jeremias: dá uma olhada. Jeremias, olha e observa. Vê, Jeremias, vê se tem alguém aí que faz o que é certo. Olha, vê se tem alguém que busca a verdade e ande com honestidade. Se você achar, perdoarei a cidade. Aí Deus fala assim: embora ele jure pelo meu nome, mas estão jurando falsamente. Aí Deus fala assim no 3. Jeremias fala: Senhor, tu não procura a fidelidade que teus olhos procuram? Aí a pergunta que Deus falou para Jeremias: Senhor, tu não procura a fidelidade? Filho, era o que Deus estava procurando mesmo, fidelidade. Por quê? Porque Deus, filho, é um Deus de compromisso. Deus quer fidelidade. Só que escuta só. Aí você vai ver que Jeremias fala assim: Senhor, tu feriste eles, mas eles nada sentiram. Tu esgotaste o povo, mas eles se recusaram à correção, endureceram o rosto, mais que a rocha, e se recusam a se arrepender. Olha o que Jeremias falou: Senhor, tu feriu o povo, mas eles não sentiram nada. Por que Deus está ferindo o povo? Porque a Bíblia diz que o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que sara. Então Deus feriu o povo para ver se o povo ia atrás de Deus, para o próprio Deus poder curar eles. Só que o povo em nenhum momento recorreu a Deus. Deus feriu o povo. Olha o que Jeremias falou, irmão, presta atenção. Olha o que Jeremias disse: Senhor, tu feriu o povo, mas eles nada sentiram. Por que Deus estava ferindo o povo? Para ver se o povo ia se arrepender, filho. Para ver se o povo ia buscar cura em quem? Deus. Porque a Bíblia diz: o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que sara. Então Deus está ferindo o povo para o povo ir buscar a cura em quem? No próprio Deus que feriu. Só que o povo não buscava, o povo se recusava. O povo mesmo ferido não ia ao Deus que curava eles. O povo estava abandonando o Senhor, filho. Só que escuta só, eu vou falar, Jesus. Escuta só, olha que negócio interessante. Jeremias falou assim: Senhor, tu feriu eles, mas não adiantou nada. Tu deixou esse povo cansado, esgotado, mas eles não aceitaram, endureceram ainda mais o rosto. Então, ou seja, Deus fez aquilo para ver se o povo ia voltar. Só que o povo não voltava. O povo fechou ainda mais a cara. Fizeram coisas mais piores ainda. Aí Jeremias falou assim: eles estão se recusando à correção. Ou seja, Deus feriu o povo. Deus fez o povo ficar cansado, mas o povo não se arrependia. Estava se recusando ao arrependimento. Isso não é diferente do dia de hoje.
As pessoas não querem se arrepender, filho. Jesus disse, vai pelo mundo e diga, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que Deus quer que a gente se arrependa. Lá em 1 Pedro vai dizer, o desejo de Deus é que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer, filho. Deus quer que você se arrependa e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, filho. Eita glória, Deus queria isso do povo. Deus queria que o povo se arrependesse, só que o povo não estava se arrependendo. Escuta só, olha que tremendo. Aí Jeremias falou assim no 4, eu pensei, eles são pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor e as exigências do Senhor. Irei aos líderes e falarei com eles, sem dúvidas. Eles conhecem o caminho do Senhor e a exigência do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as alianças. Irmãos, olha que tremendo. Quando Jeremias falou com o povo, Jeremias falou assim, o povo não ouviu. Então eu vou falar com os líderes, eu vou falar com o cabeça. Quem são os líderes? Se você tem uma leitura do capítulo número 1 de Jeremias, Jeremias deu a palavra para Josias, que era rei. Jeremias deu a palavra para Zedequias. Jeremias deu a palavra para Joaquim. Eram esses homens que eram os líderes. Então Jeremias falou, vou falar com eles. Só que quando Jeremias foi falar com eles, Jeremias também falou, ó, eles também estavam corrompidos. Filho, ó, desde o grande ao pequeno, todos ali estavam no pecado e não queriam se arrepender. Eita, filho. Todos, até os líderes. Jeremias falou assim, vou falar com os líderes, já que o povo não quer ouvir, então vou falar com os líderes que governam esse povo. Talvez eles mudem de ideia, porque se eu conseguir convencer os líderes, o povo também será mudado, porque é o líder que decide. Você lembra quando lá Jonas foi pregar em Nínive? A Bíblia diz que o rei ouviu a mensagem de Jonas e foi o rei que baixou um decreto. Então, ou seja, se eu conseguir convencer o líder, o povo também será convencido, porque quem comanda é o líder. Então Jeremias falou, vou falar com os líderes. Só que quando Jeremias chegou nos líderes, os líderes também estavam corrompidos. Eita, filho, estava todo mundo ali no pecado, filho. Só que escuta só, eu vou falar, Jesus. Escuta, olha que negócio interessante. Quando Jeremias foi falar com eles, Jeremias falou assim, eles também quebraram o jugo do Senhor. Eles também soltaram as algemas. Ou seja, eles também estavam livres, vivendo de qualquer maneira. Escuta só. Aí, olha que tremendo, irmão. Olha o que está escrito no versículo de número 7. Aí Deus fala assim, por que eu deveria perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são Deus. Embora eu tenha suprido as necessidades, eles cometem adultério, frequentando casas de prostituição. Eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relixando para a mulher do próximo. Olha o que Deus falou. Olha como o povo de Jerusalém estava. Eles estavam relixando para a mulher do próximo. Sabe o que é relixar, filho? Relixar é um som que um animal e um burro faz. Eles estavam fazendo barulho para a mulher do próximo, mexendo com a mulher do próximo. E o que a Bíblia diz nos mandamentos? O que Deus baixou nos mandamentos? Não cobiçará a mulher do teu próximo. Só que o povo estava relixando. Os homens de Jerusalém estavam relixando para a mulher do próximo, quebrando a lei. O povo estava tão no pecado. Eita glória. Aí Deus falou assim, eu não deveria castigar esse povo? Deus ia trazer uma sentença para o povo. Por quê? Por causa do pecado. Por causa da consequência do pecado do povo. Só que uma coisa que eu acho interessante, irmão. Olha que tremendo. Se você não deu glória a Deus com isso, olha o que está escrito no versículo de número 12. Presta atenção. No versículo número 12. Mentiram acerca do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada, nem o mal nos acontecerá, jamais viremos a espada ou a fome. Peraí, olha o que falaram, mentira em nome do Senhor, dizendo assim, Ele não vai fazer nada, nenhuma espada e nenhuma fome vai vir sobre nós. Quem foi que falou essas mentiras? Lá em Jeremias, presta atenção, irmão, pelo amor de Deus, vou repetir isso aqui para você entender. Em Jeremias 5, no versículo de número 12, disseram assim, mentiras em nome do Senhor, presta atenção, falaram mentiras em nome do Senhor, dizendo, Ele não vai fazer nada, nenhuma espada e nenhuma fome vai atingir a gente. Agora, quem foi que falou essas mentiras? Só quando você ler Jeremias 14, 15, que você vai entender quem estava mentindo. Lá em Jeremias 14, 15, está escrito assim, por isso assim do Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu nem tenha enviado, eles dizem, nem guerra e nem fome nos alcançarão essa terra. Aqueles mesmos profetas perecerão pela fome e pela espada. Então peraí, lá em Jeremias 14, 15, os falsos profetas que diziam, não vai vir nem fome e nem espada. Aí você lê Jeremias 5, no versículo número 12, vai falar, mentiras em meu nome. Quem estava falando mentira? Era o falso profeta que dizia, ó, fica tranquilo, Deus não vai fazer nada, pode viver no pecado. Então, pelo amor de Deus, irmão, se você não deu glória a Deus com isso, olha que negócio forte, peraí. Lá em Jeremias 5, 12, eles falavam assim, ó, Deus não vai fazer nada. Então, ou seja, os homens estavam indo para casa de prostituição, os homens estavam mexendo com a mulher do próximo lá em Jerusalém, e eles diziam, Deus não vai fazer nada. Os falsos profetas concordando com o erro. Só que aqui Deus falou para Jeremias, Jeremias 14, 15, Deus falou, Jeremias, aqueles profetas estão falando que não vão trazer espada, e nem
nem fome, eles mesmos vão cair nas palavras que eles estão dizendo. Então, ou seja, vai ter fome e vai ter guerra. Então percebe que os falsos profetas estavam falando que o povo não ia passar por aquilo. Ou seja, aqueles profetas eram os profetas que passavam a mão na cabeça do povo. O povo estava no pecado, o povo estava se prostituindo, o povo estava adorando a Baal, os homens estavam mexendo com a mulher do próximo, quebrando a lei, e dizia que não ia acontecer nada, nem ia ter fome, nem ia ter espada. Estavam mentindo no nome do Senhor. Você acha que Deus não ia castigar? Filho, a Bíblia diz que Deus corrige e castiga todo aquele que ama e aceita como filho. Israel era filho de Deus, por isso que Deus ia trazer correção sobre o povo. Eita glória, aleluia, eu vou falar, Jesus. Olha que, não, pelo amor de Deus, irmão, olha que palavra forte. Eu estava tentando entender, eu estava lendo essa palavra hoje no serviço e eu falei, Deus, não entendi. Quem é que está falando mentiras em teu nome? Falando que o Senhor não ia trazer espada, falando que o Senhor não ia trazer fome, e sendo que o povo estava no pecado. Aí quando eu li Jeremias 14:15, Deus me fez entender, eram os falsos profetas que diziam, não vai ter fome nem espada. Era eles que estavam dizendo isso. Só que Deus tomou a boca de Jeremias e Deus falou, Jeremias, vai lá e fala para eles, vai vir espada e vai vir fome. Então percebe, os falsos profetas falaram que não ia vir. Deus levantou Jeremias para falar que ia vir aquilo. Então percebe, filhos, falso mentindo. Deus levantou um verdadeiro para advertir o falso. Porque é assim que Deus faz. Toda vez que se levantar um falso para falar, Deus também vai levantar um verdadeiro para advertir a falsidade. Eita glória, porque Deus tem pacto com a verdade, filho. Eita glória, quem fala mentira é o diabo, porque Jesus fala que o diabo é o pai da mentira. Aqueles profetas eram tudo mentiroso. Eu vou falar, eita glória, aleluia. Irmão, olha que palavra forte. Não, vou repetir isso aqui até você entender, irmão. Isso aqui é muito forte, pelo amor de Deus, irmão. Olha que tremendo, os falsos profetas, o povo no pecado, o povo se prostituindo, os homens entrando em casas de prostituição, em prostíbulos, estavam se prostituindo, mexendo com a mulher do próximo, relixando para a mulher do próximo, mexendo com a mulher do próximo. Aí Deus falou o quê? Não devo eu castigar? Deus falou que ia castigar. Aí os falsos profetas falaram, não vai vir nada não. Deus vai deixar. Você acha que Deus vai deixar, filho? Se você é filho, Deus corrige. Israel era filho de Deus, porque Deus falou assim, tirei meu primogênito do Egito. Israel era o primogênito de Deus, era o filho considerado. Deus considerava Israel como primogênito. Por isso que Deus ia trazer castigo sobre Israel. Porque se Israel é filho, então Deus vai castigar Israel. Porque a Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. Então Deus estava corrigindo Israel por amor. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção, irmão. Olha que palavra forte. Olha que negócio tremendo, falsos profetas. Os falsos profetas ali falando que não ia ter nada. Só que olha o que Deus falou para Jeremias. No versículo número 14. Jeremias 6,14. Olha o que Deus disse. Portanto, assim diz o Senhor, porque falaram essas palavras, farei com que minhas palavras em sua boca seja como fogo, e este povo seja a lenha que consome o fogo. Olha o que Deus falou, Jeremias. Só porque aquele povo deu ouvido para o falso profeta, falando que eu não ia trazer sentença sobre eles, só porque deram ouvido, então minhas palavras na sua boca, Jeremias, será como fogo, e o povo será a lenha que consome o fogo. Sabe o que Deus está dizendo, Jeremias? O que você falar é o que vai trazer sobre o povo. Eles vão ser destruídos por aquilo que sai da sua boca, porque o fogo ele consome, filho. Eita glória. Então percebe, Deus está falando, Jeremias, a minha palavra na sua boca é fogo, o povo é a lenha que consome o fogo. Eles vão ser destruídos por aquilo que tu falar, Jeremias. Eita glória. Por isso que Jesus falou, vai pelo mundo e prega. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Continua falando o que Deus manda, porque se o povo não der crédito, vai ser consumido por aquilo que sai da sua boca. Eita glória. Deus falou, Jeremias, vai e fala, porque minha palavra na sua boca é fogo e o povo é a lenha. Eita glória. Eles vão ser consumidos, Jeremias, por aquilo que tu falar. Então percebe, os falsos profetas tá falando que não vai acontecer nada disso, mas você, Jeremias, vai falar para eles que vai vir espada, vai vir fome. Eita glória. Então percebe, filho, o povo ia ser consumido pelo que sai da boca de Jeremias. Por quê? Porque as palavras de Deus eram na boca de Jeremias. As palavras de Deus não eram na boca dos falsos, era na boca de quem? De Jeremias. Então percebe, os falsos profetas até falavam do nome de Deus, só que Jeremias era diferente. Jeremias era usado por Deus. Não, vou repetir. Os falsos profetas usavam o nome de Deus. Jeremias era usado por Deus. Eita glória. Tem uma diferença total, filho, entre você usar o nome dele e você ser usado por ele. Eita glória. Não, irmão, pelo amor de Deus, que palavra tremenda. Aleluia, Jesus. Escuta só. Nossa, irmão, isso é muito forte. Eita glória. Aleluia, Deus. Escuta só, filho. Se você não dá glória a Deus com isso, irmão, olha que negócio tremendo. Olha o que Deus falou, Jeremias, eles estão falando meu nome, mas com você é diferente, Jeremias. Você apenas não fala, você é usado por mim. Os falsos profetas usam o nome do Senhor, falavam do nome do Senhor, falavam mentiras em nome do Senhor. Mas com Jeremias foi diferente. Jeremias era usado por Deus e não usava o nome de Deus. Tem muita gente, filho, tem uma diferença entre você usar o nome de Deus e ser usado por Ele. Tem uma diferença total, filho.
Você quer ver uma coisa? Os profetas de Acabe, o que eles falavam? Vai, Josafá, para a guerra, porque assim diz o Senhor, vocês terão vitória. Então percebe que os falsos profetas usavam o nome de Deus. Aí Deus usou Micaías, traz lá Micaías. Micaías veio. Quando Micaías veio, Micaías falou assim, ó, esse profeta profetizando vitória para você, o Senhor me disse, e eu vi, Acabe sendo derrotado na guerra. Um espírito de enganação saiu na boca desse profeta aí, é tudo mentiroso. Só que percebe um detalhe, os falsos profetas até falaram o nome de Deus para Josafá e para Acabe. Só que Micaías veio e falou assim, ó, vocês falaram de Deus, eu sou usado por Deus, é diferente. O Senhor me revelou que Acabe vai morrer na guerra. Então peraí, os falsos profetas tinham falado que Acabe ia ter vitória. Só que Micaías veio e falou o quê? O Senhor me disse que você vai morrer na guerra. Aí Acabe falou assim, então deixa Micaías preso, até que eu volte. Micaías olhou para ele e falou assim, Acabe, se você voltar, não foi Deus que falou por mim intermédio, porque Deus me disse que você vai morrer. Então se você voltar, não foi o Senhor que falou. Porque a Bíblia diz em Jeremias 28:9 que o profeta é reconhecido como profeta quando apenas a palavra se cumprir. Se eu falar para você e não se cumprir, não foi Deus. Mas se eu falar e se cumprir, saiba que foi o Senhor. E a palavra de Micaías que se prevaleceu sobre os profetas de Acabe. Você está entendendo, filho? Então pelo amor de Deus, irmão, olha que palavra forte. Aí escuta só. Aí você vai ver que Deus falou assim, Jeremias, esse povo está dizendo que não vai ter fome, que não vai ter espada, que não vai ter guerra. Eles estão mentindo em meu nome, Jeremias. Estão mentindo. Aí Deus falou assim, fala para eles, Jeremias. Lá em Jeremias 14:15. Os profetas têm falado em meu nome, eu nunca nem falei, eu nunca nem enviei. Estão falando coisas que são íntimos. Aí Deus falou assim, eles dizem que não vai ter fome, mas eles mesmos vão morrer pela fome e pela espada. Então, ou seja, aquilo que eles falavam que não ia ter, é aquilo que vai ter. Imagina a vergonha daqueles profetas, falando, não, Deus não vai trazer fome, Deus não vai trazer espada aqui em Jerusalém não. E eles mesmos passar por aquilo que eles falavam que não ia ter. Imagina a vergonha desses profetas, era profeta falso. Era Deus mostrando para o povo que ali aqueles profetas eram mentirosos. Filho, Jesus tinha avisado já de antemão, dizendo que vai surgir muitos falsos profetas no nome dele. Irmãos, olha que palavra forte. O povo de Judá e o povo de Jerusalém no pecado. Olha o que Deus falou em Jeremias 5. Jeremias, os homens estavam como? Relixando. Estavam frequentando casas de prostituição. Estavam relixando para a mulher do próximo, mexendo com a mulher do próximo. Não deveria eu castigar? Deus falou que ia castigar, só que os falsos profetas falaram, não, Deus não vai fazer nada. Irmão, tem gente passando a mão na cabeça de quem está em pecado. Filho, profeta falso concorda com o erro. Verdadeiro, levanta para pregar a palavra. Eu vou repetir. Você pode perceber, filho. O povo estava no pecado e aqueles falsos profetas falavam assim, não vai acontecer nada. Deus jamais vai trazer castigo. Não vai ter nem fome, não vai ter espada. Os mentirosos passando a mão na nação de Jerusalém. E a nação estava em pecado. Os homens estavam em adultério. Os homens estavam mexendo com a mulher do próximo. Os homens estavam frequentando casas de prostituição e falando que não ia acontecer nada. Irmão, tu acha? Se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, você acha que não ia acontecer nada, filho? Eita glória! Aleluia! Tem que falar o que Deus manda, não é passar a mão na cabeça de quem está em pecado. Eita glória! Fica com essa palavra em nome de Jesus.